Enorme receber vocês aqui nesses últimos dias de abril de 2026 e hoje para falar com Sidney Amendoeira Júnior, que coordena e escreve uma coleção magnífica de uma área do direito empresarial, ou, se assim podemos dizer, dos negócios no Brasil, que é a área de franchising. Nós temos o volume 1, Franchising, Aspectos Jurídicos, lançado em 2024, essa era a segunda edição, e aí veio o Franchising, volume 2, Aspectos Jurídicos, e agora lançamos Franchising, volume 3. Gente, olha só, eu já tenho o convite dessa coleção virtuosa que muito tem a nos ensinar sobre essa área do Brasil que é responsável por boa parte do PIB. Eu não sei se você sabe, mas a questão de franquia no Brasil é muito próspera. E ele então vai estar aqui explicando para gente como se deu a ideia. Sidney, já te convidei, já aceitei o seu convite, agora vou convidar de novo. Deixa eu tentar aqui, não sei se o Sidney caiu, ele estava aqui, vamos ver. Só um minutinho, meus amigos, minhas amigas, vocês que nos acompanham. Sim, temos que trazer mais conhecimento, né, Patrícia? Vocês que nos acompanham ao vivo, em reprise, estou recebendo hoje Sidney Amendoeira Júnior para falar da coleção de franchising. Ele estava aqui com a gente, caiu, vamos ver se volta rapidinho, para que a gente possa, então, falar. Aqui, pronto, convidei. Sidney, você está fazendo pelo celular? Tem que ser pelo celular. E a rede, obviamente, tem que estar boa para segurar essa live com a gente aqui. Vamos aguardar, porque vale a pena. Sidney Amendoeira Júnior é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado em São Paulo, sócio escritório Melchior Minchelete e Amendoeira Advogados, professor de Direito Processual Civil dos cursos de graduação da FGV Direito de São Paulo e pós-graduação em Direito Processual Civil na GV Direito do CEAPRO, diretor do CEAPRO, Centro de Estudos Avançados em Processo, secretário adjunto do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual e diretor institucional da ABF, Associação Brasileira de Franquias. A internet está muito ruim, peraí, vamos ver. Convidei de novo, Sidney. Veja se estabiliza aí agora. Patrícia. Sidney Amendoeira não está conseguindo. Vamos lá, vamos ter paciência, tudo vai dar certo. Deixa eu fazer uma pausa aqui só para ver se tem alguma mensagem do Sidney no meu WhatsApp. Segurem. Deixa eu conferir a minha internet também para ver se o ar. Vamos lá, vamos esperar o Sidney Amendoeira para que a gente possa. Convidei de novo, Sidney. Um dia muito aguardado por nós aqui. A gente vem ensaiando esse encontro à mesa. Aí, agora sim! Que alegria ele receber, Sidney! Você tá bom, meu caro? Eu tava apanhando aqui. Graças a Deus eu estou ótimo. E para a gente uma honra recebê-lo aqui para que juntos possamos explicar para a sociedade, para os jovens advogados, o enorme mercado que circula em torno das franquias. Muitas vezes, desapercebidamente, passamos por um shopping ou pelas ruas das cidades e não nos damos conta de que aquilo ali é um negócio baseado no modelo de franquia. Tanto é importante que você tem na Foca a coleção Franchising Aspectos Jurídicos, que chega agora em seu volume 3º. Eu tive a oportunidade de mostrar aqui o 2 e também o 1. Então, Sidney, seja muito bem-vindo para esse tão aguardado encontro. Muito obrigado por estar aqui conosco. Fala um pouco da ideia em torno da coleção Franchising para a gente. Vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado você pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo. Você tem razão. Acho que boa parte do que a gente vê no shopping é franquia e muitas outras coisas que não estão no shopping. Temos serviço, estética, uma série de coisas que são empresas franqueadas, né? Que estão, e por trás delas tem uma rede franqueadora. E a ideia dessa coleção é que o mercado de franchising, ele ainda, no direito pelo menos, ele não é tão explorado, né, meu caro? O que acontece? A gente tem poucos escritórios de advocacia, né,
que atuam nesse segmento. E hoje esse segmento é monstruoso. Para você ter uma ideia, a gente tem aqui no Brasil algo como 3.200 franqueadores, temos mais de 200 mil unidades franqueadas no Brasil. Hoje a gente representa 3% do PIB do Brasil é o franchising. Que A maravilha. gente, a gente emprega quase 2 milhões de pessoas diretamente e 5 milhões indiretamente. Então, os números do franchising são realmente impressionantes. Para você ter uma ideia ainda, nessa parte de números, a gente representa aí o terceiro maior país de redes franqueadoras do mundo Que e somos o isso? sexto em unidades. Que loucura, eu não tinha ideia. Sabia da dimensão, mas não tinha ideia do volume. Não, a gente é realmente, e nós, em nível mundial, nós somos realmente relevantes. A gente é Relevantes. considerado uma das grandes referências do franchise mundial, em termos de tamanho de associação. A ABF só perde, em termos de tamanho de associação, para a IFA nos Estados Unidos. Que Só. loucura. Ô, Então, assim, Sidney, realmente é um mercado monstruoso, cara. e obviamente quando a gente, vamos falar de franquia, a primeira coisa que vem à cabeça do advogado, vou trabalhar com contrato, né? Mas não, isso é um dos espectros, né? Você poderia ilustrar aqui para gente, para quem nos ouve em reprise ou ao vivo, não interessa, o importante é a gente levar parte desse conhecimento para despertar o interesse nessa temática. Poderia apontar ali para a gente quais são as principais demandas jurídicas que um advogado no interior de uma cidade, de um estado, teria que trabalhar sendo advogado de uma rede franqueadora ou de um franqueado? Vamos lá. Acho que a gente podia separar aqui em duas partes, né? O Pronto. advogado que tem um perfil voltado para o franqueador e um advogado voltado para franqueados, multifranqueados. Muitos advogados, meu caro, trabalham para ambos, né? Atende tanto franqueadores quanto franqueados. Eu fiz uma opção, e aí é uma opção minha, não é uma obrigatoriedade, eu só advogo para franqueadores, porque na minha cabeça, como eu defendo certas teses no tribunal e a FAT é sempre a mesma que vai no tribunal, uma hora eu defender uma coisa e a hora outra, para mim não funciona, entendeu? Perfeito. Mas eu não tenho nenhum problema e acho super ok a pessoa trabalhar para os dois lados. Mas do meu ponto de vista como advogado de franqueador, a gente tem algumas áreas de atendimento que são importantes. Tem um negócio que a gente chama de formatação de franquia e implantação, que é você ajudar o sujeito a realmente criar a rede franqueada, né? Então você monta circular de oferta de franquia, pré-contrato, contrato, manuais, contratos de fornecimento homologado. Então tem toda uma estruturação de business, cara. Eu adoro fazer isso porque aí você não é só advogado, né? Você vira um cara de negócio, você ajuda o cara a estruturar a rede, Pensar, entendeu? estruturar e antecipar problema. É isso, é muito legal, cara. Eu curto, assim, muito essa área, apesar de estar há 26 anos neste mercado. Eu tenho mais de 30 como advogado, mas neste mercado eu fiz esse ano 26 anos. Parabéns. E eu adoro essa parte de formatação, acho muito legal, que é business, né? Claro que é o jurídico, mas pensando no business. Aí a segunda área é a franqueadora está criada, começou a rodar. É a consultoria do dia a dia, é você ser um help desk do franqueador, antecipar problema de treinamento, manualização, dia a dia da franquia, notificação, troca de, né, foi lá, pegou alguma coisa errada, como que você age. Então tem toda uma consultoria que é o dia a dia. Aí a gente tem o pré-contencioso, que é quando a coisa já começa a desandar. Azedar. E aí a gente tira do consultivo e já manda para o contencioso para troca de notificações que são mais ardidas, vamos dizer assim. E por último, o contencioso. E esse contencioso tem duas grandes áreas. Um contencioso judicial, para aqueles contratos que não têm cláusula de arbitragem, Arbitragem. e um contencioso arbitral, que é muito comum no franchising, tá? Na boa parte dos contratos de franquia que tem um volume de investimento um pouco maior, optam pela arbitragem. Então a gente tem esses dois contenciosos bem grandes aqui no escritório. Hoje a gente deve ter no judiciário algo perto de 1.700 processos de franquia tramitando, né, aqui sobre a conduta do escritório, seja como autor pelo franqueador ou como, né, o franqueado moveu a ação e nós estamos como Sim. réu. E esse, vamos dizer assim, a linha que a gente segue e é a conduta mestra de um advogado de franqueador. O advogado Perfeito. de franqueado,
ele vai dar essa mesma consultoria, mas no nível do franqueado, né? Que é ali da unidade, não é pensando na rede como um todo, né? E ele também, por exemplo, quando tem um multifranqueado, hoje você tem franqueados, meu caro, que são são caras grandes. Tem franqueado boticário maior que muita franqueadora. Nossa. Sério. O cara tem mais de 100 unidades. Tem franqueadora, a média do Brasil de franquia, a média de redes aí está entre 50 e 60 unidades por rede. Claro que a gente tem um Boticário, uma Cacau Show com mais de 4 mil, né? Tem um McDonald's com mais de 3 mil, mas a média grosseira, né? Pegando todas essas 210 mil unidades, 3 mil redes, você dividindo a perto de 60 e poucas por rede, Por entendeu? rede. E tem franqueado com 100. Então, assim, o cara consegue um advogado de franqueado, pega um multifranqueado, ele tem que dar toda uma consultoria administrativa pro cara, do dia a dia dele, fornecimento, a relação com a franqueadora e também esse contencioso. Então você tem um mercado bem vasto aqui, bem vasto. Interessante, é interessantíssimo conhecer os meandros. E, obviamente, quem vai escolher pela coleção franchising vai ter esses dois lados, vai conhecer um Vai. pouco dessas duas, as duas faces da moeda. Agora, como foi para você, para o Maurício, para a Flávia, para a Melita, para o Fernando e para a Cândida escolher esses times de autores e autoras que compõem os 3 volumes? São pessoas que vocês Ótima se pergunta. relacionam diariamente? Não, Léo, são pessoas que a gente admira, que estão no dia a dia do processo de franqueador ou de franquia. Conta pra gente um pouco do seu trabalho enquanto coordenador. Deixa eu te falar, acho que a ideia, quando a gente teve a ideia do primeiro livro, qual foi? A gente percebeu que até então quem escrevia sobre franquia no Brasil eram pessoas que eram grandes professores de direito comercial, Comercial. que estavam lidando com aquilo em abstrato, né? Pegava a lei, analisava a lei, escrevia e debatia. Não eram pessoas do dia a dia do franchising, né? Não viviam a franquia ali no seu dia a dia. Então, o que acontece? Você tinha lá um grande doutrinador do direito comercial escrevendo sobre aquilo em tese. E a ideia foi falar assim, pô, mas os problemas que nós temos não são estes problemas genéricos, abstratos, da academia. Nós temos problemas reais, né? Do dia a dia. E foi trazer gente que lida com o franchising no dia a dia para dentro do livro e trazer problemas reais. Então, não foi só a coordenação teve 2 grandes aspectos aqui, meu amigo. Eu acho que o primeiro foi escolher quem e o segundo foi escolher quais temas. Então, no primeiro, a gente quis contar uma historinha, sabe assim? Desde o momento da criação de uma circular de oferta até as obrigações pós-contratuais. No segundo e no terceiro, a gente conseguiu dar um deep dive, assim. Então, por exemplo, em temas que são temas específicos, doloridos, de discussão doutrinária, discussão jurisprudencial. E acho que vale a pena comentar aqui, hoje, franchising, ele acaba caindo, na maioria dos TJs, nas câmaras empresariais, Empresariais. que são as câmaras altamente específicas, especializadas. Então, hoje, os desembargadores do TJ de São Paulo, do Rio e de outros estados, eles conhecem do sistema, eles entendem do sistema e julgam vários casos desse. Então, hoje, a gente tem uma jurisprudência fartíssima, que quando eu comecei, não havia... Tinha nada, né? Tinha Direito muito pouco. comparado, né? E olhe lá, né? E olhe lá, e tinha essas coisas muito genéricas, entendeu? E você tinha um ou outro caso muito emblemático de redes famosas que aí iam parar no judiciário. Então era muito. Hoje, você digita lá, TJ São Paulo, entra lá e mete franchising. Vai sair acórdão a rodo, entendeu? Então você tem uma jurisprudência muito pungente sobre isso. Então a ideia dos livros foi o quê? Foi traduzir isso para um advogado que quer ingressar, para um estudante que quer começar a militar na área e trazer todos os temas. Então a gente hoje, com esses 3 livros, a gente conseguiu mapear tudo que tem de mais relevante em discussão, tanto doutrinária quanto jurisprudencial. Repete então, Bruno, só para frisar. Parte 1, mais teoria. Parte 2, você falou um deep dive aí, com os temas mais intrincados. E a parte terceira, que é o que a gente está lançando agora, ele traz... Os casos mais específicos, Nossa. a gente pegou assim, hard cases, sabe assim? O que tem de mais complexo no Complexo. franchising tem
a gente foi tornando a complexidade maior ao longo dos livros, entendeu? Tá Foi, ótimo. foi dando um mergulho mais profundo nas questões mais complexas que tem em franquia. Então a gente pôde se dedicar a isso. Então eu escolhi assim, se no primeiro livro a gente tratou da cláusula de não concorrência de forma ampla, no segundo já especificou, no terceiro a gente entrou no problema na veia Na ali veia. onde dói, entendeu? E a gente foi trabalhando isso. Então, quando você junta tudo, acho que você tem um manualzão, assim, geral, do que é o franchising no Brasil, entendeu? Os 3 livros juntos, vamos dizer assim, Os essa 3 são coleção. complementares, um não é edição, complemento, é sequência do outro. Os 3 são uma coleção que se encerra em 3 volumes. E para quem não conhece, Sidney, o seu trabalho e dos autores, no site da Foca é possível fazer o download de cada uma das versões com um apanhado de cada um dos capítulos. Para quê? Ah, que legal. Justamente para conhecer preliminarmente esses temas que você está falando e ver a importância do estudo aprofundado. Agora, Pô, que Sidney, legal. Isso é bem interessante. é verdade. É uma forma da gente deixar clara a relação do nosso consumidor com o conteúdo que ele vai consumir, né? Agora, um último aspecto que eu queria falar. Avançamos muito, como você disse, hoje os tribunais detêm o conhecimento, os desembargadores conhecem em profundidade. O Brasil, como é que eu vou formular isso? Mas o Brasil construiu uma lógica diferente do resto do mundo no relacionamento franqueador-franquia, ou a gente é meio que um espelho do que acontece lá fora? Existe essa autonomia ou a gente ainda está numa base de direito comparado? Não, eu diria para você, e olha, eu vou te falar um negócio que talvez te surpreenda. É engraçado que a gente tem como brasileiro aquela mania de se achar meio vira-lata, né? Que tudo que vem de fora é É melhor melhor. e Isso. mais bem organizado, etc. Cara, eu vou todos os anos, eu participei muitos anos do Conselho Mundial de Franquia, representando o Brasil, e eu vou todos os anos para o congresso da IFA, que é a americana. Eu posso te garantir 2 coisas. Primeiro, as discussões que eles estão travando lá, a gente já tem no mesmo nível de Olha, profundidade e há anos, e algumas discussões que eles estão tendo a gente já superou. olha E eu só, que estou sendo interessante. sincero. Sim, sim, Por sim. exemplo, lá nos Estados Unidos, a maior briga que eles têm é saber se o franqueador responde pelos salários e encargos dos funcionários dos franqueados, que é o tal joint employment. Sim. Aqui no Brasil, não só isso está superado, como isso consta da lei. Isso está na lei atual de franquia, que não responde. Não responde. Não é uma questão de relação de direito ao trabalho direta, né? É uma Não, concessão não do uso de é. uma Isso marca. está na lei. Sim, E aí a gente só há que se falar em responsabilização se houver ingerência indevida da franqueadora junto ao funcionário franqueado. Então perceba que o que nos Estados Unidos, todo ano que eu vou lá, os caras quase se matam para discutir esse tema, aqui a gente já resolveu, legislou sobre o tema, superou e isso está altamente consolidado. Só se uma franqueadora fizer muita bobagem é que ela irá responder. Entendeu? entendi. Pô, que magnífico isso. Isso É é bom muito ouvir legal. isso. É bom É ouvir muito isso. legal, cara. Então, assim, a gente não vai lá para ir pedir bênção para americano. A gente vai lá porque eles têm uma característica, e isso eu acho muito legal. O americano, você deve ter percebido, ele tem muito essa coisa do 9 passos para não sei o quê, 3 passos para não sei o que É, lá, a conceituação, forma. Eles são muito bons nisso. Então, o que nos ajuda nesses congressos não é o problema. É como eles compartimentalizam, como eles estruturam essas sim. coisas. E isso é uma fonte muito rica para nós. Agora, cara, eles são super engessados. A gente é muito mais, né? A gente tem um molho aqui, né, cara? Molejo. Ah, aqui, meu amigo, aqui se você for duro que nem lá, nós estamos morto, rapaz. Imagina, É. trabalhar com varejo. Eu trabalho com um direito que é ligado ao varejo. O varejo da ponta ali dia a dia, cara. Então a Selva. economia, né, é selva. Então, assim, não dá. E me permita te falar uma coisa que é bem interessante. Eu acho muito legal advogar nessa área, porque apesar da gente ter uma lei de franquia, esta lei é uma lei que trata das grandes 4 linhas do campo. O resto, cara, é direito empresarial na veia, código civil na veia, e assim, você precisa ser um advogado mais Articulado. multiuso, assim, é mais articulado, é diálogo das fontes, entendeu? Não, Sim. não tem regrinha, por isso que os livros são legais, porque ali você tem, assim, a resposta
pensando nesse sistema multifacetado e que a lei não te responde tudo. Muito pelo contrário. Então você tem questões tributárias, questões societárias, questões de direito empresarial padrão, questões de contrato, muita coisa de processo civil, de Processo civil, contencioso. imagino, né? Na veia, cara. Bom, eu sou professor, minha formação É é no processual. processo civil, né? Os meus livros todos anteriores à coleção eram de processo civil. Então eu tenho esse passado, mas faz 26 anos que eu trabalho com contratos. Eu caí de paraquedas nesse mundo e lá fiquei, entendeu? Muito Mas é bom. isso, então é muito legal. Para quem tá afim, eu acho que é muito bacana. Agora, dá uma passada assim super alta em um dos seus artigos, só para que as pessoas possam te conhecer como autor também. Você escreveu nos três volumes da coleção, né? Escolhe um tema e fala, Léo, só para a gente encerrar, eu queria lançar a luz sobre isso aqui que eu acho super legal e assim despertar ainda mais interesse dos nossos ouvintes. Cara, eu vou te falar que o tema, eu escrevi 2 artigos no primeiro e um em cada um dos outros. Então, nos 3 volumes eu tenho 4 artigos e fiz alguns outros em coautoria, né, com autores. Então, assim, cara, hoje a menina dos meus olhos é uma discussão que eu acho que vai ter agora. Se passar esse projeto de novo Código Civil, isso que eu vou te dizer agora vai se tornar ainda mais relevante, que é a natureza do contrato de franquia. Se ele é de Ah, adesão, se ele não é, se ele é um ótimo contrato tema. paritário, se existe, por exemplo, a franqueadora está numa posição de dominância sobre o franqueado nisso. Cara, eu acho esse tema, assim, sensacional. E hoje a gente vive ali na jurisprudência e na doutrina, sabe uma coisa meio quase desconexa, assim, que é o seguinte: todo mundo reconhece que não se aplica ao contrato de franchising o CDC, Claro, com a sim. defesa do consumidor. Todo mundo aceita que se aplica o direito empresarial, que é um contrato de direito empresarial. Só que, ao Perfeito. mesmo tempo, o STJ e o TJ São Paulo falam que é um contrato de adesão. Para Olha que mim, interessante. isso é absolutamente desconexo. Eu também Então, acho. assim, eu não. Eu brinco, a ministra Nancy Andrighi, que eu tenho uma profunda admiração por ela há muitos anos, ela fez uma coisa que ela diz que chega a ser filigrana os advogados de franquia, os doutrinadores falarem em contrato por adesão ou de adesão. Eu discordo radicalmente dela com devido respeito. O contrato de franquia ele é padronizado. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação legal de, na circular de oferta, que é entregue antes da Antes da contratação, te contratação. mandar uma minuta padrão. Sim. Então ele é padronizado porque a lei me mandou entregar para você antes de você contratar. E é por isso que ele é padronizado. Ou seja, você já Agora, isso não conhece os riscos do negócio, o modelo do negócio, a situação. Não antes. é, não é como uma telefonia, por exemplo, em que se eu não Imagina. contratar, é completamente diferente, né? Completa. Não, e mais do que isso. Eu te entreguei a circular. Você viu lá a minuta de contrato. O fato do contrato estar pré-pronto não quer dizer que você não possa discutir comigo até conseguir alterar esse contrato. Claro. E vou te dizer mais: em franquias menores e médias, essa discussão ocorre e essa discussão gera alterações efetivas. Peraí, Sidney, você ficou aí. Você ficou mudo. Na hora que acho que o seu Vou telefone voltar. tocou, você fala assim: gera modificações efetivas no contrato e aí ficou mudo. E aí eu estava dizendo o seguinte, que eu já cheguei a negociar com redes formadas, sendo que os franqueados se juntaram, a franqueadora de um lado, nós sentamos juntos e rediscutimos o contrato para renovar para a rede inteira. Então, como é que vai dizer que um treco desse é um contrato não De adesão. paritário e de adesão? E É de, por isso que eu pô, falo. é filigrana. E aí, entenda meu ponto, não é o que eu falei, né? Não é uma filigrana e tem um. Agora, vamos lá. Claro que existe uma relação dentro do franchising que a franqueadora é titular da marca e do sistema, e ela precisa entregar o know-how para o franqueado. Então, na hora que você impõe um padrão para alguém, claro que há uma hierarquia na definição do padrão, mas isso não quer dizer que nós dois não somos empresários e a nossa relação não é paritária. Até porque, de novo, como eu te falei, tem 3.200 redes de franquia, eu não sou obrigado a contratar com você. Não é que nem Isso, telefonia que tem 3, exatamente. É isso. Esse é o ponto. entendeu? E eu descubro que eu vou assinar antes, eu tenho como discutir antes, coisa que nenhum outro contrato tem. Cara, essa história de entregar circular antes, não sei o quê, você vai ter male copiando no sistema integrado do direito agrário, que isso
eles puxaram do franchising. Então, quer dizer, é um sistema altamente participativo, aberto, esse disclosure que é feito antes. Você precisa ver, a lista da lei da circular de oferta é gigantesca. A gente faz um disclosure muito grande. Então, eu acho que esse é um grande tema, e no Código Civil novo, se passar, né, se é que ele vai para frente, o que vai acontecer? Vai ter um capítulo inteiro para falar de paridade, adesão, possibilidade de interpretar em favor do aderente. Então, isso vai ter um impacto muito grande no franchise. Muito Que grande. maravilha. Cid, eu estou ainda mais encantado pela coleção. Desejo muito sucesso, longa vida para eles, que venham atualizações, novas edições, para que a gente possa, do nosso lado, editorialmente, juridicamente, continuar fomentando essa área da economia que gira aí 3% do nosso PIB, se não mais, em razão do impacto que gera nas famílias que são contratadas. Muito obrigado por estar aqui conosco. As palavras de encerramento são suas. Bom, primeiro que eu queria agradecer aqui em público a Editora Foco por todo o apoio, né, seu, da Roberta, que sempre nos apoiou aí dentro da Editora Foco, e fazer confessar que a Roberta, nem falei com ela ainda, mas nós já estamos trabalhando no volume 4, tá? Uau, Então, isso é legal demais. em breve vou bater na porta aí da Editora Foco e ver se a gente começa a trabalhar no quarto volume As disso daí. portas estão escancaradas para você em qualquer publicação que quiser trazer, Sidney. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. A todos que nos acompanharam ao vivo em reprise, fiquem com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Obrigado, Sidney. Um Obrigado abraço. você, abraço a todos, tchau, tchau.